Rachá, Vaigash, e aproximou-se. Gênesis 44, 18, 47 e 27. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Judá pede em favor de Benjamim. 18 Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. 19 O Senhor perguntou: Vocês têm pai ou outro irmão? 20 Nós respondemos assim: Temos pai, já velho, e um irmão mais moço, que nasceu quando nosso pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. 21 Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. 22 Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois, se deixasse, o seu pai morreria. 23 Mas o Senhor disse que, se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. 24 Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. 25 Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. 26 Nós respondemos: Não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. 27 Então o nosso pai disse: Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. 28 Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. 29 E, se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. 31 Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. 32 E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. 33 Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com os seus irmãos. 34 Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. José conta quem é 45 José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. 2 Ele começou a chorar tão alto, que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. 3 José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados, que não puderam responder nada. 4 E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. 5 Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. 6 Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. 7 Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. 8 Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. 9
Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. 10 O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. 11 A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. 12 José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. 13 Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. 14 José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. 15 Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso os irmãos começaram a falar com ele. 16 A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. 17 O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. 18 E me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. 19 Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. 20 E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. 21 Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. 22 Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. 23 Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. 24 Os irmãos se despediram, e na hora de partir José aconselhou: Não briguem pelo caminho. 25 Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. 26 Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. 27 Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado. 28 E disse: Já chega. O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó e a sua família vão para o Egito. 46 Jacó partiu com tudo o que tinha foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. 2 Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó, eu estou aqui, respondeu ele. 3 Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. 4 Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E, quando você morrer, José estará ao seu lado. 5 Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. 6 Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. 7 Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. 8 Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes:
Ruben, o filho mais velho de Jacó, 9 e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. 10 Simeão e os seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. 11 Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. 12 Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zeira. Os outros 2 filhos, Erionã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. 13 Issacar e os seus filhos Tola, Puá, Jazube e Sinrom. 14 Zebulon e os seus filhos Serede, Elon e Jaleel. 15 Esses foram os filhos que Leia deu a Racó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Racó e Leia eram 33. 16 Gade e os seus filhos Zifião, Agi, Tsuni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. 17 Azer e os seus filhos Ina, Isva, Isvi e Berias e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. 18 Esses 16 foram os descendentes de Racó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. 19 Raquel, mulher de Racó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. 20 Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. 21 Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22 Esses 14 foram os descendentes de Racó e Raquel. 23 Dan e o seu filho Uzim. 24 Naftali e os seus filhos Jazeel, Guni, Gezer e Silém. 25 Esses 7 foram os descendentes de Racó e Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel. 26 Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Racó, sem contar as mulheres dos seus filhos. 27 Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Racó que foram para o Egito. À chegada ao Egito 28 Racó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, 29 José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. 30 Então Racó disse: já posso morrer, agora que já a vi você e sei que está vivo. 31 Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. 32 Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. 33 Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, 34 Digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. 47 Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. 2 Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. 3 O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. 4 Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. 5 O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, 6 A terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém.
que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E, se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. 7 Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. 8 E este perguntou, qual é a sua idade? 9 Jacó respondeu, já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente, e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. 10 Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. 11 José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. 12 José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. 13 Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. 14 O povo comprava mantimentos, e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. 15 Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram, por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. 16 José respondeu, se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. 17 Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. 18 O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José. 19 Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. 20 Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. 21 E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. 22 José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. 23 Então José disse ao povo, agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. 24 Do que colherem, deem a quinta parte ao rei, usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. 25 Eles responderam, o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. 26 Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O último pedido de Jacó. 27 Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Ezequiel 37, 15 e 28. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Judá e Israel, um só reino. 15 O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse, 16 Homem mortal, pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte: o reino de Judá, incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele. Depois, pegue outra tabuinha e escreva:
o reino de Israel, representado pela tribo de Efraim e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. 17 Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão de modo que pareçam uma só. 18 Quando seu povo perguntar o que isso quer dizer, 19 Diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. 20 Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. 21 Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. 22 Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. 23 Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de picar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 24 Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. 25 Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. 26 Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. 27 Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. 28 Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Mateus 18:19. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Quem é o mais importante? 18 Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? 2 Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles três e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. 4 A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. 5 E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta estará recebendo a mim. O perigo do pecado 6 Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. 7 Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. 8 Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. 9 Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. A ovelha perdida 10 Cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. 11 Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. 12 O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas, e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? 13 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando ele a encontrar,
ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. 14 Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O irmão que peca. 15 Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. 16 Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. 17 Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. O poder de permitir e de proibir. 18 Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. 19 E afirmo a vocês que isto também é verdade: todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. 20 Porque, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. O empregado mau. 21 Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? 22 Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 23 Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. 24 Logo no começo trouxeram o que lhe devia milhões de moedas de prata. 25 Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. 26 Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao senhor. 27 O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. 28 O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ela pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. 29 Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. 30 Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. 31 Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. 32 Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. 33 Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. 34 O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. 35 E Jesus terminou, dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Jesus fala sobre o divórcio. 19 Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia que fica no lado leste do rio Jordão. 2 Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. 3 Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? 4 Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? 5 E Deus disse:
Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. 6 Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. 7 Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? 8 Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. 9 Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. 10 Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. 11 Jesus respondeu, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. 12 Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento, uns, porque nasceram assim, outros, porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Jesus e as crianças. 13 Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar, mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. 14 Aí ele disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. 15 Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. O moço rico. 16 Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? 17 Jesus respondeu, por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. 18 Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. 19 Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. 20 Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? 21 Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. 22 Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. 23 Jesus então disse aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. 24 E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. 25 Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, então, quem é que pode se salvar? 26 Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível, mas, para Deus, tudo é possível. 27 Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? 28 Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. 29 E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. 30 Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.